Este é o episódio 15 do VangCast, o podcast da Livraria Vanguarda. E para a gente iniciar esse mês, né, fevereiro, de um jeito muito especial, a gente está com umas convidadas muito bacanas aqui, que a gente em seguidinha já vai contar para vocês. E eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, ao Parque Una Idealiza Cidades, Mude que o Mundo Muda. E também a Secopel, que é o Centro Contábil de Pelotas, ajudando a construir negócios eficientes há mais de 30 anos. Então, é o escritório que também trabalha com a Vanguarda, né, de contabilidade. Então, a gente gostaria de pedir para que as pessoas se inscrevam no canal. Quem já nos segue, indica para outras pessoas, vai lá, ativa o sininho, para a gente poder compartilhar e fazer com que cada vez mais pessoas possam estar conosco, lendo, indicando livros e fazendo, sim, da leitura um hábito. Então, para a gente iniciar esse episódio 15 tão especial, eu sou a Beth, da Livraria Vanguarda. E eu sou o Laerto, da Livraria Vanguarda. Eu sou a Maria Rita. E eu sou a Ju Furlan. Sejam bem-vindas, meninas. Um prazer recebê-las. Né? Eu fui aluna aqui da Rita, da Maria Rita. Então, a Ju eu vi crescer. Um prazer. A gente também foi colegas, né? Quando a gente foi aluna da Maria Rita. E eu vou contar um pouquinho para vocês aqui, um pouquinho da trajetória delas. Então, é Maria Rita de Negri, é ex-atleta de handball, com passagem por mais de 10 clubes nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Seleção Gaúcha e Brasileira de Base. Atuou também como treinadora de handball com equipes adultas masculinas. Formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Pelotas, graduada em Educação Física, praticante do The Rose Meditation. Desde 16 anos e professora desde 2017. Hoje é vinculada à Escola de Rose de Barcelona. Teve um período que foi passear um pouquinho lá e trabalhar, né? Apaixonada pelo aprimoramento humano em todas as suas formas. Impelida pelos desafios e guiada pela intuição. Ama uma vida bem vivida e compartilhada com os seus. Não toma mais café, Tomei hoje um pouquinho. Mas larga tudo para trabalhar em uma cafeteria. Diria que gosta de quase tudo, se não tivesse problema com azeitonas. Quem é que não tem problema com azeitona, gente? Bem-vinda, Maria Rita. Muito obrigada, eu que agradeço. E a Ju Furlan é formada em arquitetura e urbanismo. Hoje é professora de flexibilidade, mobilidade e yoga. E se tornou também muito influente nas redes sociais, alcançando recentemente mais de 200 mil seguidores, provando que é de interesse de muitas pessoas sentirem-se mais livres, menos travadas no próprio corpo e com menos dores. Passou a ter alunos do mundo todo, dessa forma criou um programa para iniciantes nessa jornada, de forma online, chamado Revolução Sutil, que é a cara da Ju, né? Onde conduz esses alunos e também compartilha seu conhecimento sobre o que temos de mais recente na literatura e pesquisa científica no assunto de flexibilidade, resultando em práticas eficientes unidas a uma forma gostosa de praticar vinda do yoga, que também trabalha mindfulness, foco e estabilidade corporal, melhorando profundamente a qualidade de vida. Ela, após vários problemas, como, por exemplo, de coluna, estresse e lombar, encontrou nesse estilo de vida, prática e estudo da área, uma vida com muito mais bem-estar, o que mudou a vida dela e hoje passa esse conhecimento e ensina aos seus alunos, seguidores e também ter os efeitos na própria pele dessa prática que liberta. Pois acredita em uma vida não somente mais longa, mas sofrida, e sim em viver mais e melhor, que é onde a qualidade de vida se encontra. Bem-vinda, Júlia. Obrigada. Inspirador, né? Bastante. Inspirador. Fico muito feliz de estar aqui entre amigas também, e com uma pessoa que foi a pessoa que começou esse momento. Ela me pegou num momento de muito estresse na minha vida e que abriu aquela primeira portinha para esse mundo.
E hoje estou aqui e estou aqui com ela também. Eu fico muito feliz que tu tenha escolhido essas pessoas para estarem aqui. Que ótimo. Estamos bem. A gente entende, né, que essa troca é tão importante, né? Verdade. Quanto a gente precisa do outro e o quanto a gente se inspira, né? Com certeza. Então, quando me lembrei, estava lá num momento, eu disse, gente, a questão da flexibilidade no corpo, né, traz tanto para flexibilidade em todas as ações da nossa vida. E aí a gente inicia ano e fica querendo fazer coisas diferentes, né? Que trajetória ou que história que eu vou criar a partir desse ano. Então, por isso esse convite, né? A gente sabe que vocês também têm uma relação bacana aí com os livros, com a literatura. A Maria Rita também, né? Na época do yoga já fazia clubes de leitura lá incentivando. Fazemos ainda. E a gente continua fazendo, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho disso pra gente, contassem para as pessoas que estão com a gente, né? Sim. Então, fica à vontade. Bom, a minha relação com a literatura, ela é muito emocional, né? Principalmente ligado à minha mãe. Eu lembro, assim, desde muito pequena, tenho a imagem, assim, dela, né? Da cabeceira, dos livros e até mesmo da prática, porque eu lembro que ela era um ritual, assim, ela deitava à noite, lia e depois botava uma reprogramação em fita cassete. Uma reprogramação que até hoje eu tenho dúvida de... lembro que era uma voz masculina, até não sei se não era já o professor De Rose naquela época. Olha só. Se não era uma, enfim, né? Coincidência. Então, eu tenho uma ligação muito com ela, assim, através da leitura. Então, os primeiros livros, ela que me deu, né? Eu lembro... Esse aqui foi um dos primeiros, por isso que eu trouxe Pode também um dos mostrar, mais então, simbólicos para mim. Bem rapidinho. E eu tenho uma mania, né, digamos assim, que era deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nesse infantil, tem uma parte dele, vou cuidar pra não sair muito do microfone, que ele encontra um trevinho de 4 folhas. E eu lembro que uma das primeiras páginas, dá pra ver? Dá, né? E a gente morava num pátio gigante, assim, em casa. E eu lembro que uma das minhas brincadeiras favoritas era procurar trevos de 4 folhas, né? E guardar dentro dos livros da minha mãe. Porque ela dizia, o livro, ele eterniza tudo que tiver contido dentro dele. Então, para mim, era sorte, né? Encontrar o trevo de 4 folhas. Então, eu pegava e enchia os livros da mãe. Às vezes, ela ia ler e caía, assim, os trevos, né? E, enfim, mas ela deixava porque ela sabia que era uma coisa que eu ia guardar também. Era simbólico. E, para mim, era brincadeira também, né? Então, aí começou um pouco o gosto pela leitura, né? Nesse exemplo dela. Coisa boa. Os pais estimulando é um Sempre, presente, né? E o que eu acho mais legal é a referência que acaba ficando, né? Então, tipo, tu tem a Exatamente, referência da tua exatamente. mãe e o carinho que tu fala do livro, né? Que te deu essa referência para seguir sendo uma leitora. Exatamente. Eu tive uma introdução parecida, assim, foi muito pelos meus pais também. E era até uma coisa que antigamente eu lembro, quando eu era criança, de reclamar um pouco, assim, porque meus amigos todos ficam muito no celular e vão fazer tal coisa. Mas eles seguiam me estimulando a ler, a fazer coisas fora desse digital hoje, que eu acho que também se tornou uma certa fuga hoje. Os livros de papel eu gosto muito. Se tornou uma fuga do digital também. E também é uma forma da gente conseguir ter um aprofundamento de algum assunto, né? Muito, muito maior. E quando eu comecei criança, claro, aquela coisa muito de imagens, eu comecei muito com gibi, com coisas interessantes, né, para uma criança, e foi evoluindo. E claro que a gente tem aquele período também que a gente tem na escola, que meio que nos obrigam a ler alguns livros, assim. Mas eu alguns sempre param, tinha, né, que não gostam. Eu sempre tinha um de tabela também que eu realmente queria ler. E hoje os clássicos eu também consigo ler melhor, porque eu tive essa evolução na leitura, né? Então, só fica uma dica aí, ó. Né? Ter sempre um livro bom para ler. E a questão do estímulo dos clássicos desde a adolescência é muito importante. Eu reli vários depois dos 20, 25, que eram da época de escola, que, enfim, não tinha nem maturidade para entender. Justamente. E claro, eu acredito que pais, vocês precisam dar
o exemplo também, porque o nosso ambiente é muito, muito importante. Assim como a Maria faz o Clube do Livro, eu sei que existem muitos assim, quando a gente tem pessoas ao nosso redor que também estão estimuladas a isso, que também acham isso legal, é muito mais tranquilo. É muito diferente de obrigar uma criança que sozinha está lendo um livro. Então, criem esse ambiente gostoso. E também diminuam essas outras... fontes de dispersão de alguma tem a TV, forma, tem de o celular, interação. a gente sabe que é difícil, o nosso cérebro não consegue focar tanto, e isso é uma coisa que eu e a Maria trabalhamos muito, no foco e a concentração que a gente precisa para fazer as coisas. Isso a gente tem que treinar, mas a gente também não precisa se atrapalhar tanto com o celular, com a TV e outras coisas, porque a gente não é tão bom assim em fazer isso. Então, o livro, ele é bom, principalmente o físico, eu adoro. E eu também passei a ter uma rotina de os livros que eu quero que façam diferença na minha vida, às vezes eles são um pouco mais úteis, assim, em sentidos do que fazer, né, em determinadas situações. Usem eles mesmo. Risquem, marquem. Esse aqui tá cheio de marcação. Então, não tenham tanta pena para que a gente consiga colocar em prática, assim, o que a gente absorve deles mesmo. E o essencialismo, né, já pelo nome dele, já traz o foco, né? Eu acho que muito direcionado para esse trabalho que vocês realizam, né? Esse dia a dia de vocês. Não sei se tu quer começar falando um pouquinho mais dele, Júlia. Pode ser. Então, ele, na verdade, eu li até mais recentemente, mas ele tem muita coisa que eu acredito, assim, e que a gente precisa muito hoje em dia, porque existem muitas opções e muitas distrações, e a gente também sempre é, assim, empurrado a dizer sim a tudo. E esse livro, principalmente, assim, o que eu tirei dele como essência é saber dizer não. Dizer não é muito importante, assim como dizer sim para a coisa certa. Então, ele diz isso, assim, o livro inteiro, praticamente. E o quanto a gente colocar a energia numa coisa importante para a gente vai fazer a gente chegar mais longe. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia dando um passo num degrauzinho. Mas vários é o primeiro degrau. E a gente nunca vai chegar lá em cima se a gente não der vários para a mesma direção, né? E uma direção pensada, claro, por você, né? Mas o título essencialismo, ele já te diz, né? Já vem dessa coisa de essencial, né? O que é essencial para ti, né? Porque tem tantas outras coisas que tu faz durante o dia que não é essencial, que tu não precisa. Qual é a tua prioridade, né? É importante que tu saiba, primeiro tu identifique, Isso porque aí. muitas vezes a gente dispersa energia porque a gente não tem clareza do que realmente é essencial, né? Esse livro do essencialismo, quando eu li ele, justamente foi isso, entende? O que tu faz de essencial durante o dia, o que tu fez, mas tu não precisava fazer. Então, tipo, quando tu dá esse estalo, assim... E o quão importante é parar pra pensar nisso, né? Eu preciso de 10 minutos pra entender Organizar. onde é que eu vou. E daí eu vou conseguir ter muito mais tempo durante o dia, mesmo que o tempo seja o mesmo, né? Ele vai um pouco de encontro com o princípio 80-20 também, né? Que 20% do que tu faz gera 80% do teu resultado, que é um conceito que funciona, incrivelmente funciona. Demais. Às vezes a gente tá lendo o livro e... mas é óbvio as coisas, mas não é óbvio. Parece que a gente precisa... Mas tu não faz o óbvio, né? A gente precisa de um reforço. Tem até um livro, né? O óbvio que precisa ser dito. Isso aí. Justamente. Porque a gente, na verdade, não é a nossa mente, né? Então, a nossa mente tem uma direção, que é essa quantidade de coisas, né? A gente é o nosso corpo, na verdade. E então, acho que vocês trabalham bem isso da questão da consciência corporal, né? Do quanto é importante eu me desafiar através do corpo. Não sei. Essa uma tecla que eu bato muito é que a gente não consegue separar a nossa cabeça do nosso corpo, o nosso cérebro, os neurônios estão ali, eles são físicos, eles estão se conectando com o nosso corpo. Então, a gente não consegue sair para fazer alguma coisa e deixar o corpo na cama. Não, vou ir trabalhar só com a minha cabeça. Não dá, gente. Tem que estar tudo alinhado ali. E aí, a gente também vem com aquela parte de bem-estar e do nosso corpo estar bem para a gente conseguir pensar com clareza, a gente treinar o nosso foco, a nossa concentração, para conseguir fazer tudo com uma performance boa, porque senão não vai adiantar. A gente precisa primeiro da saúde ali, do corpo, para depois ir atrás do restante. Acho que é importante também, tu falou, né, Beth, de que nós não somos os nossos pensamentos, mas somos influenciados por ele. E somos influenciados, o trabalho justamente. de autoconhecimento, acho que ele vai nos tornando cada vez menos permeável.
no sentido de que conseguimos filtrar um pouco mais o que é nosso, o que nos pertence, o que nos interessa, o que nos agrega e o que não, né? O que a influência externa... Isso é meu, isso é do outro, né? Exatamente. Isso é do ambiente, né? Exatamente. E aí entra um pouquinho que a Juju falou do saber dizer não, porque vários alunos às vezes vêm e falam, ai Maria, mas para mim é muito difícil não falar não para isso ou para aquilo. E eu sempre falo a mesma coisa para todos. Lembra que quando tá dizendo não para alguma pessoa, para alguma coisa, tu tá gritando um sim para ti, tá? E ali na frente, aquilo tu não tá falando mal por não gostar, ou por não querer ajudar, ou por não... Porque realmente aquilo é importante em determinado momento, seja para ti, seja para outro, né? Então deixa que o sim fique muito mais forte, né? Do que essa culpa de estar se negando ou algo assim. E lembra que tu tá reforçando o teu espaço vital, né? Reforçando os teus valores. E claro, aí tu tem que trabalhar autoconhecimento para saber quais são esses valores, né? Que espaço vital é esse que eu preciso preservar de alguma forma, né? Acho que vai um pouco em relação a isso. Assim. Super importante o autoconhecimento para a gente conseguir filtrar hoje. Eu, inclusive, como virei uma pessoa muito influente, mas... Oi, meus amores, vocês estão aí. Mas eu sempre vou mostrar coisas que eu acho legal, mas o filtro é de vocês. Vocês vão decidir o que vocês vão pegar para vocês, né? Das pessoas também, eu também vejo várias pessoas que eu me inspiro, mas faz sentido para ti isso, né? Então, é mesmo dessa questão. Só que às vezes a gente não sabe o que a gente quer, então tem que fazer esse trabalho antes e pelo resto da vida, né? Mas a questão é um trabalho contínuo, né? Contínuo, com certeza. O autoconhecimento é contínuo. Cada E vez fica dói, mais entendeu? desafiador. E dói. Mais legal. Quanto mais a gente sabe, mais a gente não sabe. Quanto mais Parece, sabe, né? mais a gente não sabe. E a gente até tem comentado muito isso, né? Da questão dos livros, que tu lê um livro e ele te traz várias perspectivas, várias visões naquele momento da tua vida, né? E quando a gente retorna, quando a gente já tira aquela casquinha, aí vai abrir um outro leque muito maior em relação a isso. Tu queria falar lá? Não, da questão do não, né? Desses dias eu estava assistindo um podcast e eles estavam justamente falando sobre o não, né? Que tu inventa uma história tua, que tu acaba mentindo pra ti, para dizer não pro outro, ou dizer sim pra outra pessoa, né? Então, tipo, quanto tu acaba se boicotando, entre aspas... E fazendo mal. E fazendo mal pra ti. É um trabalho, né? É a forma como também, né? A gente diz esse não, isso muda todo o contexto. Aí vai um pouco ali o comunicação não violenta, depois que eu trouxe. Muito, por isso que eu trouxe pode ele. falar. Ai, Vai muito. Deve ser, os jeitos de falar não, existem vários jeitos de falar não, né? Pode falar, fica à vontade. Esse foi o último livro que eu terminei Quer agora. mostrar ele? Vou mostrar. Esse é um clássico, né? Gente. Esse inspira. Quem não leu, leia, por favor. Tá? Eu digo que esse é um livro de treinamento, não é livro de leitura. Porque tu vai ler, tu vai te conscientizar do quão violenta, por mais lúcida que tu seja, lúcido, o quão violenta ainda é a comunicação. E é um trabalho de percepção e que a gente fala de swadhyaya, né? De autoestudo constante em cada nível, seja profissional, seja amoroso, seja com os amigos. E basicamente, não vou dar spoilers, assim, mas ele traz um elemento muito importante da comunicação, que é tu tirar esse efeito da culpa, da crítica, do julgamento, de maneira geral, né? Então, tu trabalhar uma comunicação menos rotulada, digamos, né? Onde tu não rotula tanto o outro. E seja pro ruim ou pro bom. Quando eu digo, Juju, tu é perfeita. Eu tô fazendo uma crítica, eu tô fazendo um juízo de valor, né? De bom ou ruim. Quando, na verdade, ele trabalha ali com 4 pontos na comunicação, que seria a observação do fato como ele é, sem nenhum tipo de julgamento, né? Então, hoje estamos aqui, nessa manhã de quinta-feira, enfim, né? O outro ponto da comunicação é expor um sentimento, porque quando eu exponho, como eu me sinto, tu vai te comunicar de maneira mais empática, tu vai receber de maneira mais empática. Sim, eu vou saber o que tu tá querendo me dizer, não o que eu tô enxergando de ti. E expressar uma necessidade muito clara, né? Fazer um pedido com uma necessidade clara, porque assim a gente consegue atender
né, ali resolver uma demanda, de forma geral. Então, esse é um livro que eu digo que ele é técnico também, né? Mas... Ele ensina. Exatamente, mas o mais importante é esse processo de percepção, né? De expandir os horizontes para como que eu me relaciono com o mundo, como eu me expresso, né? A linguagem é um fator importantíssimo de interação, né? Então, estamos em treinamento. Todos nós precisamos. Todos os dias, né? Todos os dias. Eu acho que muitas vezes a gente tem uma percepção errônea de que a gente não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo que a gente fala, só o que o outro interpreta. Mas não é assim, né? É um o bom comunicador. É o que deixa da forma mais clara. A responsabilidade do comunicador. Para que a pessoa Quem entenda tá com da o melhor. microfone. Exatamente. Não, sem dúvida. Eu acho que esse livro já tem um tempo... Ele já tem... Já é antigo. Então, ele já é antigo, mas vê o quanto ele é atual, porque a base não mudou, né? A estrutura não mudou. Social toda, né? E a gente está realmente cada vez mais neste momento, né? Passado tudo que aconteceu da pandemia, né? A pandemia passou, estão falando, né, que vai vir outra pandemia para esse ano, né? Muito forte aí, diz que vai... Eu acho que, se está vendo outra pandemia, a gente deixou de aprender várias coisas que a gente já poderia ter aprendido, né? A parte... Quando acontece alguma coisa ruim, na minha percepção, é porque a gente não aprendeu tudo que a gente deveria ter aprendido. Então, essa relação do corpo e da comunicação é bem forte. Um livro incrível. Acho que eu vou pegar um gancho do porquê que eu trouxe o Mulheres que Correm com os Lobos. Não é muito para falar sobre o conteúdo ou a história dele, mas é sobre isso do ser humano não ter mudado tanto assim. A gente tem uma essência muito parecida com... A gente não tem tantos anos assim, se a gente for ver em comparação com a Terra. A gente conseguiu evoluir muito em ferramentas, mas o nosso humano, ele é muito parecido com o que era antes. Esse livro é um livro antigo. Quer mostrar ele? Mulheres Correm com os Lobos. Mas acho ele que tá muita todo gente... com uma edição nova, né? Lindo, maravilhoso. Isso. Esse eu não risquei, porque eu comprei a capa dura. Ai, tão gente, lindo. risquei todinho. Esse eu não risquei. Eu risquei um antigo da minha mãe. Daí eu li 2 vezes. Boa, e esse aqui Gigi. tá intacto. É Mas lindo ele esse. é sobre mitos e histórias muito antigas, né? Uma psicóloga que trilhou o mundo todo, recolheu essas histórias e muitas coisas se conectam e muitas coisas são parecidas. Então, aqueles medos, as angústias, as fases que a gente passa, a comunicação, a gente começou desse jeito aqui. Eram mitos e histórias passadas só verbalmente, conhecimento era passado assim em volta de uma fogueira. E a gente sempre conseguiu entender melhor a partir das histórias, né? Eu posso falar aqui, por exemplo, que Jesus foi um ótimo contador de histórias e conseguiu passar super o conhecimento para frente, né? Não, nada a ver com religião aqui, mas é sobre essa forma que hoje a gente fala, é storytelling, é não sei o quê, mas é como a gente consegue se identificar e aí o conteúdo fica mais solidificado dentro da gente. Então, contar histórias e os livros são uma coisa muito antiga nossa de comunicação, de entender, de se entender. Então, é um livro antigo, mas muito atual, sobre mitos antigos. Então, é isso, é muito... Não, essa essência feminina... das histórias. A gente não consegue pegar... Eu não consegui pegar esse livro e ler ele todo. Não, aos poucos a gente vai assimilando de tão São capítulos real. fortes, assim, Nossa, né? muito forte. E é o que a Júlia tá falando, assim, é na beira do fogo, né? Uhum. E não perder isso, né? Porque isso é muito da essência humana. Uma coisa que eu percebo e noto, assim, que é um fator que me faz gostar dos livros, assim. Porque quando a gente está interagindo, né, seja num diálogo, a gente está ali, ativo também, né? E o livro, tu te coloca completamente receptivo, né? No sentido de literalmente ingressar no universo do outro, do autor, do escritor, né? Então, tu tá numa entrega que isso parece... Eu, quando leio, por exemplo, eu me sinto
literalmente aberta, receptiva, vulnerável. Vulnerável, e a questão da exatamente. confiança também, da confiança. Tu consegue confiar numa pessoa que tu conhece muito pouco e tipo... E entrar no mundo dela, assim, né? Isso. É incrível. Às vezes a gente desconfia, mas será? Né? Tu te pergunta, tu repete. Mas ainda assim eu acho que é um trabalho, assim, de abertura. É o que faz o livro virar um best-seller, né? E o autor ser reconhecido justamente essa capacidade de fazer com que a gente tenha... de nos atrair, fazer com que a gente tenha interação e a gente tire, né, coisas dali importantes. Não absorve tanta coisa, né? E mude pontos de vista, né? Ou pelo menos considere algum ponto de vista novo, ainda que não... E eu digo que é a questão da confiança quando tu tá lendo o livro, porque se ele fazer a referência a algum outro título, algum outro autor, tu vai atrás daquele autor que tu vai querer ler ele, entende? Então, tipo, é uma corrente, assim, né? E eu digo uma corrente do bem, porque a referência que ele te passa, a confiança que ele te passa, vai te fazer ler outras coisas. E, tipo, tudo vai se conectando, né? Isso que eu ia dizer, que ele nos abre muito mais, porque a gente vê o mundo a partir de um outro ponto de vista. Que é o que hoje, às vezes, a gente tá perdendo um pouquinho, né? A gente tá tão focado, assim, no que eu quero, no meu mundinho... que ver outros pontos de vista é muito importante. Sair da nossa bolha, né? Eu trouxe o Quarto de Despejo, principalmente porque ele foi um dos livros que furou a minha bolha de um jeito muito claro. Ele é um livro muito, muito interessante, é de uma brasileira. Diário de uma Favelada, eles até escrevem no título. Gente. Vou mostrar aqui para vocês. Ela morou numa favela de São Paulo e ela era apaixonada por livros. E o escape dela era os livros. Então, ela conseguia escrever também nesse diário dela. Aqui. Cheguei a me arrepiar. Eu já conheço a história, tudo, mas do jeito que a Júlia falou, assim, trouxe a realidade dela, assim. E aí a gente vê uma realidade completamente diferente da nossa. Né? Uma pessoa que todo dia, no diário dela, a preocupação era conseguir moedas para conseguir comida. Ela tinha 2 filhos. Então, todo dia ela estava com fome. Catando papel. Então, assim, também aquela questão de gratidão, agradecer, tá muito batido, assim, isso. Mas isso aqui me fez ver, assim, nossa, muito obrigada pelo feijão, sabe? Às vezes a gente reclama de um feijão velho. A gente tem o feijão velho, que coisa boa, né? Alguém em outro lugar não tem nem o feijão. Né? Uma água com repolho. Reconhecer com sinceridade, né? Que muitas vezes a gente agradece e não é sincero o suficiente. E nos dá uma capacidade de empatia muito grande ver o mundo por outros olhos, os olhos das outras pessoas, né? Então, eu acho que esse aqui furou bastante a minha bolha, é muito interessante. E é ela escrevendo mesmo, assim. Talvez tenha alguma adaptação, assim, de algum erro de português, alguma coisa assim. Mas ele chegou a, se eu não me engano, ganhar prêmios fora do país. Mas eu me arrisco a dizer que, falando Pelotas mesmo, é o livro mais indicado nas escolas locais. É um dos mais indicados. Ele está sempre na nossa lista de mais vendidos. Assim, tem livros que vende sempre, né? Então, a gente precisa cuidar, porque vira e mexe, ele renasce. É impressionante. E esse é um deles. Quarto de Despejo é impressionante. Esse eu já postei uma vez nas minhas redes sociais, o pessoal que já leu disse, nossa, realmente é muito ele é indicado em escola, sim. E eu acho que ele contempla uma faixa etária, assim, tipo, Pequeno Príncipe da vida, entende? Porque ele pega uma faixa etária 12, 13 anos ali. E ele bem abrangente, né? É simples demais, todo mundo pode ler, né? Não, é uma excelente dica. E essa questão da gente furar a bolha também é um aprendizado, né? E a gente fala muito autoconhecimento e tal, mas isso tá lá na ponta da pirâmide, né? Existem, às vezes, outras necessidades muito mais básicas de pessoas que ainda não são atendidas. A pessoa não consegue nem chegar a cogitar isso ainda, né? Infelizmente. E o autoconhecimento, além de ser uma visão para dentro, a gente se conhece a partir dos outros também. Então, sempre essa interação é importante. É uma evolução multifatorial, né? Justamente. E agora, por exemplo, eu tenho um afilhado, tá novinho, assim, pequenininho. E eu e meu irmão, a gente conversa bastante, assim, né, sobre educação, enfim, colégio. E uma coisa que ele sempre me dizia, assim, eu gosto que o meu filho, né, interaja com pessoas em colégios diferentes, colégio particular, mas que tem algum vínculo com pessoas da escola pública também, para que ele não fique realmente
numa bolha. Achando né? que o mundo é maravilhoso, Achando né? que o mundo, ou que, né, que os problemas deles são os maiores do mundo e que aquilo ali, na verdade, não é. A realidade, ela é bem diferente. Então, acho que essa é uma preocupação, né, legal, assim, de tu ter e de expor desde pequenininho, Dá assim, o universo. Oportunidade, exatamente. Ensinar a andar sozinho, né? Exatamente. Ensinar a pegar ônibus. Sair da zona de conforto, não sempre mais do mesmo, né? É bem importante. E Maria Rita, tu é professora, né? Já teve um clube de leitura, né? E fomenta esses clubes também, indicando livros. Conta como é essa experiência e como tu vê essa importância no desenvolvimento dos teus alunos. Bom, as pessoas sempre me perguntam, né? Todo mundo pergunta, e o método? É yoga, não é yoga? Né? Porque gera um pouco de confusão, né? Eu sempre digo, o método, ele tem yoga, né? Dentro dessa estrutura. Então, é uma metodologia de reeducação comportamental que tem o yoga como pilar técnico. Então, os alunos vão lá e aprendem as técnicas do yoga antigo, né? Meditação, respiração, enfim, flexibilidade, força. Os 4 pilares, Todos, né? Todas as Meditação. técnicas. Na verdade, são 8, né? 8 técnicas, mas, enfim, o básico que todo mundo conhece mais, né? E só que o yoga, ele é uma filosofia antiga, uma filosofia prática que potencializa, né? Trabalha a energia física, ela dá potência, né? Às vezes a pessoa pensa, eu vou ficar parado, vou ficar, né, zen. Meus alunos sabem, eles reclamaram dos outros. Na primeira aula, eles mãe, não sabia que no outro dia doeu umas coisinhas. A gente sai da zona de conforto. Então, é para trazer potência biológica. Mas como é que tu usa essa potência, né? Se tu é uma pessoa ruim, entre aspas, né? Tu vai usar essa potência para uma coisa ruim. Então, o processo comportamental, ele tem que estar associado para que aquele efeito seja benéfico, né? Para a tua vida, para a vida das pessoas que estão ao redor. Então, o que difere hoje, por exemplo, o método de outras escolas que trabalham com yoga é que não é só prático. Então, a gente tem o Clube do Livro para falar sobre comunicação, sobre liderança, sobre gestão emocional. Tem outras atividades, cursos, coisas teóricas e que estimulem o convívio, né? Para que esse aprimoramento vá lado a lado. Então, eu potencializo a minha biologia, trabalho, aprimoro o meu corpo físico denso, né? Mas eu também aprimoro a maneira como eu enxergo o mundo, né? De alguma forma, através do exemplo. E assim, uma coisa vai estimulando a outra, né? E basicamente isso, assim, que eu acho que é o mais importante. A gente tá aqui para evoluir de alguma forma. E muitas vezes a pessoa não consegue enxergar, né? Como tu disseste, né? Muitas vezes a pessoa não tem o hábito e o bacana do clube é o compartilhamento, né? Da informação, é a visão que cada um tem e essa soma, né? Desse encontro. Porque tu não chega lá e, agora eu vou ler o livro e fica lá a Maria lendo e todo mundo escutando. Não, li isso. Essa parte aqui, não gostei. Essa troca, né? Ou então, isso aqui fez muito sentido pra mim, né? E traz um exemplo. Então, quando eu vejo, a gente tá falando de exemplos da nossa vida. Mas ali a referência era o livro, era, né, aquilo que gerou, foi o despertar da reflexão. Mas é a vida dos seres humanos que ali estão que importa, né? De alguma forma. Ju, eu também quero que tu fale um pouquinho disso, assim, porque quem entrar no Instagram, quer falar teu Instagram e te seguir, pode falar. O meu é @JuFurlanCardoso. Furlan com N, Cardoso com S. Isso. E aí a gente vai se apavorar, assim, do quanto a Júlia é flexível, né? Então ela é bonequinha de pano. Ela é muito acima da média. E na verdade, eu fiz aula contigo, né? Eu me lembro que tu já era muito e hoje tu é muito mais. Então, se um pode, o outro pode, né? Exatamente, a prática, né? O pessoal às vezes olha o meu Instagram e pensa, mas pra ti é fácil, né? Já é assim, já tá assim, já parece que eu nasci assim. Hoje eu mostro o que eu consigo fazer hoje, mas foram anos, né? E é isso que eu busco trazer as pessoas do início, que era como eu era, para onde eu tô hoje, ou pro quanto elas quiserem, né? Então, eu, na verdade, me apaixonei mesmo, que nem tem ali no meu resumo, por isso, por eu conseguir me sentir muito melhor, por eu ter tido problemas na coluna. Eu tenho 2 hérnias de disco, por exemplo. E aí as pessoas olham eu fazendo uma ponte e eu conseguindo fazer tudo que eu quero na minha vida, porque eu consegui. Eu não aceitei, na verdade, que eu teria que me limitar na minha vida, digamos assim.
E eu quero viver bem, né? Quero viver disposta, eu não quero sentir dor, não quero sobreviver à vida, uma coisa pesada, né? E aí eu comecei esse mundo com a Maria e segui nele, me apaixonei, inclusive tava na faculdade também de arquitetura, depois hoje mudei de profissão, e também essa coisa que a gente falou sobre escolher mesmo o que você quer, né, assim, e focar naquilo, e eu foquei nisso porque eu queria trazer para as outras pessoas o que eu senti e dizer que é possível também. Eu comecei meio sem, assim, nas redes sociais eu nunca pensei em chegar nesses números, mas as pessoas acharam tão diferente uma pessoa que se sente bem, que consegue fazer essas coisas. Nossa, eu não consigo fazer, não consigo agachar assim normal e me sentir bem. Nossa, eu tenho muita dor na coluna. E não é normal, não é normal comum, sentir dor. A gente pode fazer coisas para melhorar isso, pode fazer coisas para melhorar o estresse. Hoje as pessoas acham que eu sou, uma energia assim, né, sempre de luz maravilhosa, mas também é um trabalho. Eu tava muito estressada, assim, numa época da minha vida. Então, é esse trabalho que é possível melhorar. E eu acho que a gente não pode aceitar viver uma coisa ruim, não assim. pode aceitar ter dor, né? A gente consegue, assim, a claro gente que dá um trabalho. Entender o que o nosso corpo está trazendo, né? O que aquela dorzinha lá nas costas tá me trazendo, tá me bloqueando. E entender, né, que às vezes o que reflete no corpo físico denso, né, o que, né, na estrutura, seja óssea, muscular, já passou por outros estágios de sutileza no corpo que a gente não conseguiu acessar, né? Então, tudo que está mais externo é mais fácil de perceber, né? Se eu tocar no braço da Beth, a Beth sente. Mas antes já teve ali algum estímulo ou mental ou emocional e que trilhou esse caminho para refletir no físico, né? Então, é bom a gente quando aparece no físico, já estourou, gente. Já estourou todos, com outros corpos. Então, esse cuidado é um pouco difícil a gente fazer antes de dar errado, né? A gente normalmente só aprende quando tem uma dor, assim, enorme. Mas o bom é a prevenção disso, né? E manter um estilo de vida. Por isso que hoje eu não sinto mais dor, porque eu mantenho esse estilo de vida. É o que o livro do professor Pedro fala, né? Da medicina, né? De tu a medicina do amanhã. De tu antever a dor, por exemplo. É tu pensar assim, eu tô na faixa da normalidade de saúde. Por que eu não quero um pouquinho mais, né? Por que eu não quero trabalhar com saúde numa outra definição de não estar na ausência da doença e sim no bem-estar pleno, né? No sentido físico, mental. É que eu acho que as pessoas também estão, como a Ju falou, né? Tipo, tô sentindo uma dor, isso é normal, entende? Vai passar com o tempo. Tá tão normal sentir dor. Sim, né? E às vezes o normal não tá certo. E Pelotas, assim, a quantidade de farmácias é uma coisa louca, né? Como dá certo farmácia? Meu Deus! Senhora, tô quase trocando de profissão. A rede São João vai... Então, essa quantidade de, tipo, eu vou apagar o que tá me doendo. Eu não vou olhar para o que está me doendo. Toma um remédio, passa. Então, o grande desafio é ir lá e olhar para o que tá doendo. Resolver o problema, né? Não só o que a gente tá vendo de sintomas. O que tá gerando, né? Aquele problema. E a gente vai ter que olhar para trás. E a causa, né? A causa. Justamente. E dá trabalho se sentir bem, não é assim. Dá né? trabalho. A gente acha que é... Mas é libertador, né? Como a gente fala. Sim. É muito, muito bom. Ok. Tu trouxe o tratado aí do yoga. Eu trouxe o tratado. Gente, do mestre. Não sei. Eu pensei em trazer. Eu pensei, mestre... é tão pesado e eu acho que a Maria vai trazer. Gente, isso aqui foi o meu treino de musculação de hoje. Eu trouxe porque nem tanto pela parte de leitura, porque ele é um livro muito técnico, tá? Então ele é mais pelo sentido de que, gente, isso aqui é uma obra-prima. É uma obra-prima. É uma obra-prima do yoga antigo, né? Escrito por um brasileiro. Então, a gente importa muita cultura, né? Tá acostumado. E tudo que vem de fora, a gente olha com os olhos brilhantes. Mas a gente valoriza, às vezes, muito pouco o que é nosso. E eu acho que isso aqui é um trabalho de 60 anos, pelo menos, mais de 60 anos. Então, eu fico muito orgulhosa também de fazer parte de ensinar essa estrutura de técnicas. E agora, esse ano... A gente, lá na escola de Barcelona, trabalha a Steph, que é uma instrutora de Londres, e ela vai passar o tratado para a língua inglesa. Vai passar para o inglês, então vai ter uma versão... Não tem ainda. E esse ano vai sair a versão em inglês. Então, por isso que eu quis trazer também, porque eu acho que é
É Então, a gente cultura tá privilegiado. saindo, exatamente. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que valorizar muito o que a gente tem aqui, né? Deixar passar essa síndrome que a gente tem de tudo que é de fora é melhor, não é verdade, né? Eu tenho uma história, não é engraçada, na verdade, ela é ruim, né? A gente pediram uma entrevista sobre o método e tal, enfim, Isso com aqui um no Brasil. instrutor nos Estados Unidos, em Nova York. Tinha na escola de Nova York e pediram uma entrevista. E aí sugeriram, né, de fazer com os instrutores brasileiros que eram os mais antigos, ou com a própria professor De Rose, e aí a agência, né, enfim, falou, vocês não têm nenhum nativo de Nova York, enfim, dos Estados Unidos, porque isso vai dar mais credibilidade. É triste a gente pensar assim, né, infelizmente, né. Tomara que a gente consiga valorizar mais o que é nosso em algum A passinha de formiga, eu acho que a gente... Eu gosto do que é daqui. Gosto de música brasileira. Gosto bastante. E o gaúcho é muito mais bairrista também, né? É. Então, valoriza muito mais o que é nosso, né? Exatamente. Bom, Muito bem. vamos fazer algumas perguntinhas mais genéricas aqui, Lerto? Já falou de todos os seus livros? Vamos... Já falei, eu acho que de todos. Tu tens mais... Eu tu tenho ainda mais tem um. mais. Pode Eu falar, queria pode mostrar falar. esse, porque ele é um livro, inclusive talvez eu deva ter começado lá no início da conversa, que eu li a versão criança dele. Tá gasto, gente, eu li várias vezes quando eu era criança. É Quem Mexeu no Meu Queijo. Spoiler, não é sobre queijo o livro. Mas é muito bom. E depois tem a versão original, adulta. Esse livro veio depois. Mas, claro, eu li o infantil Pode primeiro. mostrar ali direitinho. E esse aqui é o que tem agora. Eu tinha a versão em azul. Acho que eu emprestei pra alguém e sumiu. Normal. Mas ele é muito interessante porque ele traz de uma forma muito, muito simplista coisas muito essenciais da nossa vida. E uma coisa que eu acredito que seja muito importante para a gente ter sucesso na vida é a gente ter essa capacidade de se adaptar às mudanças da vida, né? E ele fala muito de mudanças e isso também traz essa flexibilidade que a gente precisa na vida e também cognitiva, né? Para a gente conseguir seguir evoluindo, conseguir seguir indo atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, que é o que no fim move um ser humano. Então, ele é muito tocante falando sobre queijo, gente. E o infantil é incrível, assim, que eu acho que até lindo, né? se um adulto ler, ele vai entender, assim. Tem até um debate no final para te raciocinar sobre o livro. Que eu acredito que não seja, né? Não é... eu li 100 livros esse ano. Só passei o olho nas palavras. É menos do que ler 5 livros e absorver, né? Levar pra tua vida. Isso aí. A qualidade, né, do que eu tô fazendo. Com isso, certo? Não só o que eu li. A gente, às vezes, só acumula conhecimento e não usa nenhum. Então, tem um debate no final. Eu achei tão legal. Que eu reli ele ontem, inclusive. Reli o infantil, porque ele é rapidinho. Né? E aí, no final, também, ele te faz pensar, né? Além disso. E aí, tem algumas frases que eles depois resumiram no final, que fala sobre o queijo, mas não é exatamente sobre o queijo. Vocês sabem disso, né? Então, tem aqui, quanto mais rápido abrimos mão do queijo velho, mais cedo achamos o queijo novo. Imaginar seu queijo novo ajuda você a encontrá-lo. Isso é uma coisa que eu e a Maria falamos muito também sobre mentalização, sobre pensar no porquê que você está fazendo aquilo. Então, a gente chama... as pessoas me perguntam, inclusive, no meu Instagram, como é que tem motivação? Motivação é um motivo para ação. Então, pensar no porquê que você está fazendo aquilo e naquele cenário de quando a gente conquista aquilo, é muito importante. É o que está fazendo aqui do queijo novo. Então, é muito legal, assim. É você que cria, né? A motivação, o motivo. Essa questão da gente mental. se modificar, né? Porque as pessoas acabam tendo muitas resistências, querem um resultado muito rápido, né? Eu quero treinar 2 vezes por semana e não sentir mais dor, mas não é. O quanto vocês me perguntam, amores, quanto tempo vai levar para mim conseguir? 2 semanas, 1 semana, 1 mês. Gente, é pra vida toda. Vai levar a vida mudança, toda, né? me dá vontade de responder. Mas não é tão...
Não é tão difícil. Não precisa abrir mão de nada, né? É, acho que precisa. mas o processo é incluir. muito interessante. O processo ali, no final do labirinto do queijo, eles falam, mas o mais importante foi a mudança que teve dentro da pessoa de evolução. Então, é sobre o queijo, e aí é isso, gente. É sobre a vida e é sobre o queijo. Eu achei muito interessante. E o que mais ele tem aí de perguntas? Cheire o queijo com frequência para saber quando ele está ficando velho. Né? Aquelas nossas crenças de sempre, ou quando a gente escuta alguma coisa, ou tô fazendo desse jeito, será que tá sendo o melhor jeito? Eu e às sempre vezes a gente fiz não assim. quer sair. Eu sempre fiz assim. Às vezes a gente não quer Síndrome sair do de lugar. Gabriela. O nosso cheguei corpo assim, não quer sair do lugar. Eu cheguei aqui fazendo assim, então é aqui que eu vou seguir fazendo. Essa coisa, assim, o corpo humano foi feito para ficar no mesmo lugar, assim, né? Para não gastar energia. A gente tem que ir lá empurrar. Não. Eu preciso sair da minha zona de conforto, que é eles aqui no labirinto. Será que o corpo foi feito para ficar no mesmo lugar? Não, ele quer. O teu cérebro quer. Isso aí. Em que tu não gaste energia. Mas o que faz bem é tu se movimentar. Justamente. Então é a nossa briga eterna aqui dentro, assim. Não, aqui tá confortável. Não, vamos sair que a gente vai encontrar o queijo novo e aproveitar. Quando vencemos o medo, nos sentimos bem. Ter queijo nos deixa felizes. O que faria se não tivesse medo? Então é esse empurrão. A grande barreira, né? E uma coisa que a gente sempre... Eu penso, né? A natureza, ela é muito inteligente. Ela é sábia. Né? E tudo aquilo que não tem utilidade, a natureza descarta. Né? Então, com o corpo, é a mesma coisa. A gente precisa da funcionalidade. Né? De todas as formas. Então, fica aí tem muita gente travada hoje, não tá usando o corpo, não tá usando... A gente fica aqui sentado, não tá usando a musculatura que fica encurtada. O corpo, então, não preciso. Né? Assim como a aí nossa... quando eu preciso, aí dói. Guarda energia, né? Guarda, pra outras não coisas. usa, não precisa. Então, descarta. Perfeito. Ficou pensativo, hein, Lerto? Tô usando pouco o corpo. Olha aí, ó. A gente te ensina, vamos fazer umas aulas. Beleza, vamos lá então. Júlia, qual é o teu lugar favorito para ler? Lugar favorito para ler. Eu leio na cama, mas eu prefiro ler numa cadeira, num lugar gostoso de estar, assim, e mais pacífico. E também quando eu tô com esses livros, assim, que eu quero marcar, que eu quero... Aí sim, uma mesa, meu marcador, minha caneta, papel, e aí a coisa flui, assim. Muito bom. Eu, qualquer lugar que eu esteja sozinha, porque eu gosto de ler em voz alta também. Falar sozinha eu adoro. Adoro ler na minha casa, gente, com ninguém, assim, ó, eu e as paredes. Qualquer tipo de livro? Depende. Não. Alguns vai mais corridinho, assim, mas livros um pouco mais, que eu digo, mais cabeludos, assim, tipo livro de filosofia, livros técnicos. Aí eu gosto. Ou então em outro idioma, por exemplo, eu lembro antes de ir pra Espanha, eu tava lendo muito em espanhol. Então aí eu gostava de ler em voz alta, porque eu queria também escutar e... A tua voz, né? a tua pronúncia, tudo Então, isso. mas eu tenho essa loucurinha, assim, de gostar de ler sozinha, né? Não gosto de ler na praia, só isso, assim. De resto, leio. Sabe que eu tenho ido pro Laranjal em seguida e eu vejo quantas pessoas vão pra praia pra ler. Ai, não consigo. Sentam, pegam uma Ai, eu cadeirinha de adoro. praia Não consigo. e ficam lendo ali. Eu fico admirando, assim, no sol, tipo, óculos de sombra, que nem a gente teve um outro participante que falou que gosta. Fone de ouvido, um sol e um bom livro, tá o prato cheio pra ele, então... Eu fico só na fotossíntese, só no sol. Eu tenho uma amiga que eu admiro muito ela. Eu morei uns meses com ela. E ela, toda manhã, clássico, ela pegava, montava o café da manhã dela e o livro. E era engraçadíssimo, porque ela é professora né, de mindfulness, meditação e tal. E eu realmente notava que ela desfrutava dos dois. Ela desfrutava do café e ela desfrutava da leitura. Eu me embananava toda, já virava um café em cima do livro. Não ia dar. Eu comer e ler também não consigo. Tomar um chazinho, um cafezinho até vai, mas eu também não consigo. Eu achava aquilo incrível. Ela conseguia a dinâmica. Com que frequência tu gosta de ler? Eu gosto de ler pelo menos 2 vezes por dia. Assim, Todos os dias? À noite, de Todos? preferência. Às vezes falho, mas todos os dias Mas tem eu um gosto. Júlia? Eu normalmente é antes de dormir também. Até porque eu estudo bastante outras coisas e aí eu preciso de algum outro livro que seja algum outro tema, alguma coisa de história também,
E aí, antes de dormir, eu leio isso. Pra também não ficar aquela coisa de estudo, de coisa assim. E normalmente antes de dormir, final de semana e de tarde eu consigo também, né? Aí faz esse ambiente mais gostoso, aí a gente consegue criar ele e aí fica bom. Mas tu lê, tipo, assim, é uma curiosidade que eu tenho, eu não leio muito à noite, mas tipo, quanto tempo tu lê à noite, por exemplo? Depende se eu me perco ou se eu não me perco. Assim, porque às vezes a gente... Essa história é boa. A gente não... Porque eu já vi pessoas que leem 2, 3 horas da noite, mas tem Ah, pessoas que não, leem não. 20 minutinhos. Depende, Normalmente é uns 30 minutos, pelo menos. Mas assim, já aconteceu de ficar 2 horas sem querer. Do Porque a livro. coisa- A história tá muito boa, Fica, né? Então... E aí, tu gosta, tipo, de algum romance, alguma coisa mais assim ou não? Eu... Que livro tu tá lendo agora? Pois é, agora eu tô lendo Divã. Eu pensei, preciso de um mais tranquilo, né? Marta Medeiros. Então, esse sim, eu tô até guardando um pouco ele, que ele é tão rapidinho, tão Ai, gostoso. Martinha é tão bom. E crônicas muito também, bom, né? São, são muito bons, já tenho outro pra ler dela. Eu tô lendo esse agora. E sempre fico... Esse aqui eu tô relendo, tá marcado aqui. Então, esse aqui é um pouquinho de cada vez. Então, normalmente, até as pessoas acham engraçado. Do lado da minha cama tem, assim, uma pilha. Que às vezes eu leio ao mesmo tempo, assim. Não sei se é a melhor prática, mas eu leio vários ao mesmo tempo. E às vezes tem o dia que faz sentido ler um, faz sentido ler outro. Depende... Tu tem essa opção de ler mais de um livro simultaneamente. Isso. Teve um participante que falou que ele lia 7 livros ao mesmo tempo. Pô, mas ele lia todos Na os sequência. dias. Não, todos os dias. Todos eles 7 no mesmo livros. dia. Então, tipo, ele lia um pouquinho desse, um pouquinho do outro. Ele gostava de ler contínuo, assim. Eu tenho um em cada lugar. Eu tenho um na minha casa, tenho um na casa do meu namorado, tenho um no meu local de trabalho. Então eu faço assim, porque são períodos e são leituras completamente diferentes. Então, tipo, Sim, no meu local quando de dá um trabalho tem uma espacinho. coisa. Exatamente. E os mais leves ficam na bolsa. Esse aqui só fica na minha casa. Esses assim, daí dá pra levar. E você só lê no físico. Só no Só no físico. físico. Kindle não me pegou ainda. Raiz, coisa Aí na Talvez tela me eu pegue. também não consigo. Eu sei que o pessoal lê em PDF, assim, meu Sim, Deus do céu. aí que trabalha E eu, como também trabalho muito com tela também, isso aqui é fugir pra mim também da luz da... Eu acho que uma das alegrias da minha faculdade foi conseguir, pelo menos no TCC, pegar livros físicos para fazer o muito TCC. melhor. Porque a faculdade inteira, né, lendo arquivos no computador, assim. E às vezes quando eu vou Foi ver uma alegria. um artigo que eu preciso, eu canso, eu imprimo o artigo e leio no papel. Marca. E marco e tal. Eu acho que é importante, assim, às vezes a gente tem uma conexão humana muito forte com a mão, né? De escrever, de desenhar, de fazer esquemas. Eu sou uma pessoa muito visual. Então eu desenho coisas que estão relacionadas com o livro. Eu até acho que nesse aqui, de vez em quando, eu desenho umas coisas por aqui. É mais fácil de assimilar, E aí né, a gente pro cérebro. assimila, assim, ó, umas pessoas, um olhar, alguma coisa que significar. E aí a coisa entra melhor na nossa E cabeça. até porque quando tu vê esse desenho, tu vai te remeter à frase Exatamente. que tu tá Exatamente. valendo, né? Porque às vezes tu não precisa lembrar tudo. Tu precisa só de um gancho, né? Isso Pra estudar, É legal ótimo. voltar nos livros também. Até porque às vezes eles mudam o significado com a vida. Mudam, é muito bom. Esse aqui, a minha mãe tinha o antigo. E ela disse, quando eu li eu não gostei muito. Ela era bem jovem. Eu disse, mãe, lê de novo. E agora fez todo sentido. E ela gostou muito. Então, deem chance aos livros. Não, o que eu ia falar é que, tipo, eu quando eu leio num lugar diferente, tipo, se eu vou pra aquele lugar, eu me lembro justamente do que eu tava lendo do livro. Eu consigo puxar isso pra mim. A gente conecta. Tu cria uma memória por causa Por causa disso. do cenário, espaço. do espaço diferente. É. Geralmente emoções mais fortes fazem com que as memórias sejam mais fortes também. Então, se é um dia, sei lá, um dia de sol, legal, bacana, tá com a família, tem todo um aspecto emocional forte, o registro fica maior também. Com certeza. Uma coisa que eu queria falar também, que volta e meia eu vejo ali no clube, às vezes chega o pessoal, assim, que não participa e diz, mas eu queria tanto ler e não tenho... eu não tenho hábito, não consigo. Experimenta coisas diferentes, assim, né? Então, às vezes é o tipo de leitura, às vezes é o assunto. Sem Eu acho- dúvida. Acho Se que a o pessoa tipo não de lê, leitura... faz toda a diferença, Pega um livrinho sabe?
merrequinha justamente. de nada, não precisa pegar um... né, eu digo, faz um convite a ti mesmo, vai na livraria, né? Vai olhando. Não gostou, doa pra alguém e tenta outro. Não tem quem não gosta de existe. ler. É quem não pegou um Não bom pegou livro. Não encontrou o livro ideal para começar a ler. Porque, justamente. quando eu trabalhava dentro da loja, a gente sempre falava para os pais e para quem queria começar a ler. Pega um livro curtinho que a criança vai virar a página e vai ler duas Uma letra ou três. grande. Uma letra Como grande. a gente E a gosta de virar questão página, né? Isso é incrível. Eu adoro virar página. E a questão dos adolescentes, né? Que, minha filha lia quando era pequeno, meu filho, e agora não quer mais ler nada. Eu disse, pois é. Aí, às vezes, não, eu vou comprar este porque é importante que ele leia. É importante pra quem? A minha mãe fez um erro desse. Oi, mãe, eu sei que tu vai ver isso aqui. Deu o Milagre da Manhã pra minha irmã. Que adora dormir tarde. Então, não fez sentido pra ela. Não fez sentido pra ela, ela não leu. Justamente. Então, tem que vir da pessoa. Isso, e na verdade, o livro pode não fazer sentido pra ti, mas o teu filho tá num outro movimento, sabe? Deixa ele lá escolher alguma coisa que vai fazer sentido pra ele. E aí ele pode voltar a ler. Porque senão acaba uma rixa aí desnecessária, né? E aí é um cabo de força. Dá até menos vontade de ler se alguém tá te mandando ler. É aquela Sem obrigação, dúvida. né? Gente, eu lembro Então, que o Milagre isso. da Manhã foi um livro que encaixou tanto no momento da minha vida, assim, ó. E foi muito sincronicidade, né? Foi sem querer. Eu lembro que eu tava trabalhando bastante. Eu pegava ali na escola, acho que por 7h30 até umas 9h30 da noite, tocado. E foi uma época que a minha mãe passou muito mal. E aí eu ia pra ela, ficava com ela no hospital. E eu comecei a ler o livro. Então eu tinha poucas horas de sono. Porque eu ficava à noite com ela e tal. Eu pegava no outro dia de manhã. E uma das coisas principais assim, do livro que eu peguei pra mim é: não importa o número de horas que tu durma. Desde que tu mentalize bem como tu vai te sentir. Que tu já vá pra cama pensando que aquele vai ser um número de horas essencial, suficiente. E naquele momento, naquela circunstância, aquilo, tipo, me ergueu, assim, né? Tipo, não, pelo menos passei... É o melhor que tu pode com o que tu tem, exatamente. Olha aí que baita dica. Forte. E assim, ó, eu não gostava de acordar cedo. E aí, a Maria marcava umas aulas às 5 da manhã. Adoro! Às 6 da manhã. Ou seja, pra gente sair total da zona de conforto. E hoje mudou totalmente, né? Eu adoro acordar e fazer a minha prática para depois o meu dia começar. O dia. Tipo, o que eu preciso fazer, eu já fiz, sabe? Então, é isso, assim, o quanto, né, um desafio vai fazendo com que tu tenha novas perspectivas e reconheça outras coisas da tua vida. E ali tu já te colocou, é o que eu digo, praticar de manhã, né? Tu já te colocou em primeiro lugar na primeira hora do teu dia. Então, a primeira coisa que tu pensou foi em ti. Isso aí. Né? E depois tu ajuda... Isso tem uma outra coisa que eu aprendi, acho que foi até na livraria. Tipo, tudo que tu absorve em jejum, tu leva pro dia, né? Então, tipo, por exemplo, tu lê um livro bom na primeira hora da manhã, tu vai ficar martelando aquele sentimento o dia inteiro, entende? Por exemplo, eu tinha o hábito de me levantar de manhã cedo, ligar a TV e ficar olhando as notícias. Aí, o que eles falavam? Acidente mata... Notícia só desgraça. Eu não vejo mais TV. E também não. O que tu fazia no teu ambiente de trabalho? Tu transmitia notícia ruim o tempo inteiro. Porque era o que tu tinha ali. Porque tu consumiu aquilo na primeira hora. Então... E é incrível o quanto um hábito puxa o outro. A gente acaba criando um ambiente... legal, eu e a Maria, no que a gente trabalha, de um bom estilo de vida. Então, comer melhor, dormir melhor, fazer atividade, pensar melhor. Então, esse ambiente puxa um outro. Até tem gente que fala, sei lá, quando eu tô treinando eu como melhor. É realmente um hábito, ele puxa o outro. Né? E aí agora tu lê de manhã, Lerto? Só pra finalizar o que tu tava dizendo, que leio tu pouco, cortou. Mas leio. 5, 6 páginas, 10 minutinhos. E é bem melhor que o ambiente das notícias trágicas, que às vezes a gente nem tem o que fazer, né? Morreu não sei quem lá, não sei onde. Tu não tem... Não tem muito, né? A gente não... a gente consegue mudar o mundo aqui na nossa voltinha. Justamente. Só que eu vejo quanto aquilo te leva pro teu dia, né? Quanto aquilo te influencia negativamente. Nossa, por isso que o Milagre da Manhã fez tanto sucesso, né? Dá uma dicas muito plausíveis, assim. Muito legais. Beleza. E pra gente, que a gente tá finalizando aqui, vamos fazer um ping-pong rapidinho?
então? Ai, sou ótima. Vamos lá, então. Tem uma Ela mesa de adora o ping-pong ali, né? desafio. Mentira. Sempre Tem perco. sim. Pode começar. Posso começar? Um autor. Um autor. Marta Medeiros. Ó. Ai, eu gosto muito da Chael Barcessá, apesar de não ter muitos livros. Uma argentina. Como é que é o nome? Repete. Chael Barcessá. Tem algum livro traduzido? Tem Revolución Sutil. É muito bueno. Olha o nome que Me eu dei pro encanta. meu curso. Encanta. Que coisa linda. Que legal. Preciso ler ele em espanhol. Beleza. Um lugar preferido para ler? Minha cama. Eu vou dar uma resposta de velha. Vocês sabem que eu sou uma jovem senhora. Cadeira de balanço. A próxima leitura. A próxima leitura. Quer responder? Tem que pensar. A Não minha sei. próxima leitura não deu certo, gente. Era a Magia da Realidade. E não tem mais não sei, na editora. Como é que é o nome do livro? A Magia da É Realidade. um livro grandão, se eu não me engano. Eu pedi pra vocês, inclusive. tá esgotado. E aí tava esgotado, era essa a minha próxima. Mas eu acho que deve ser muito bom. Deve Dá ser uma muito. olhadinha, Deve dá ser uma de explodir a investigada. cabeça, gente. Se alguém tiver, inclusive, o livro A magia? usado, Da pode me realidade. vender. Ok. E aí tu substituiu por qual? Agora é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Eu acho que é esse o nome. É isso, Larissa. Ostra Feliz Não Faz Pérola. Esse é o meu próximo. Tá pra chegar. Ah, show. Eu tô pra ler agora O Corpo Fala, mas eu quero reler um que eu já li na versão em português, que é Donde Estão las Monedas? Onde estão as moedas? Eu do adoro. Juan. É muito bilíngue essa minha. É muito É muito lindo. gostoso. Fala da relação com a família. E também foi um livro que eu li num momento muito propício, assim. Foi muito bom pra mim, muito importante. Esse Então, é um Corpo livro. Fala, eu não li, mas é legal pra te entender os movimentos que É. teu corpo... E esse a gente vai fazer agora porque a gente fez o comunicação não violenta verbal e aí agora a comunicação, né, Do corpo. Do corpo. exatamente, como uma sequência, assim. Maravilha. Tu tem algum livro que mudou a tua vida? Livro que mudou minha vida, esse aqui. Esse aqui, com certeza. Matheus? O Duende e a Bruxinha Boa. E ele é lindo porque ele é uma aquarela, assim. Eu adoro aquarela, gente. E é um livro que eu releio até hoje, com certeza. Ele tem vários, assim. Ele é como uma poesia, assim, ao todo, né? E vários fala sobre liberdade, sobre felicidade, Tem vários do sobre Matheus medo. Duende, é isso? Hã? Ou é só esse livro? Só esse. Ele fala aqui, ó, sobre medo, verdade, compreensão, solidão, destino e felicidade. Então, acho que para criança é um presente para a vida, assim. Eu sou muito grata por ter ganhado ele. Deve estar esgotado essa editora maltese. Ele Não sei vinha- se ainda ela existe. Eu não conheço. Ele vinha, gente, com os 3 personagens principais, amor. como com um agarradorzinho, assim, sabe? que amor. Tipo um clipezinho. Perdi, Quando eu era eu criança, acho. eu adorava que tivesse algum estímulo mais assim, né? E, Júlia, tu tens algum livro que mudou a tua vida? Eu acho que assim, eu não tenho. Eu não acredito muito que a gente tenha essas viradas de chave, assim, tão grandes de uma vez só. Eu acho que é uma soma de várias coisas. E esses todos que eu trouxe, eu acho que São. vão me construindo, assim. Que me construíram bastante. Ok. Fechamos? Fechamos. Gente, que prazer. Então, boa. a gente quer que as pessoas sigam, né? Essas meninas. @Jufurlan Cardoso. Isso. @Rita Rita de Negri. de Negre, né? A Rita também dá aula em Pelotas. É, uma coisa que eu ia te perguntar, Beth, a gente não tem como deixar um presente para os ouvintes, assim, para quem Claro, acompanhar, é fazer super uma aula aberto aqui. conosco, né? A gente pode entrar podemos em contato pensar. com a Vanguarda ou com a gente, enfim. Então, como é que a gente faz isso? A gente te chama Pode- pelo Instagram ou chama pelo Instagram Pode ser da Vanguarda, da Vanguarda? que a gente sabe que veio pelo Vocês. podcast, Pelo podcast. e aí A gente marca pensou em fazer um sorteio também, não, Beth? Ah, sim. Eu pensei numa coisa assim. Vai estar no YouTube, né? Tá, vai. Então, me seguir no YouTube e seguir O Vangcast. Vangcast. E aí, colocar aqui nos comentários os 3 livros que pra você fizeram mais diferença na sua vida, que foram legal. interessantes. Isso. E daí a gente pode sortear entre os comentários. E claro, vocês podem trocar ideias e ver também mais indicações de livros aí embaixo. E daí a gente faz um sorteio entre os comentários Isso. que nos seguirem.
Justamente. E aí a gente vai sortear, então, um cheque presente, né? E mais alguma coisa? E podemos também ter um acesso ao meu curso Revolução Sutil. E aí a gente já começa esse ano aí com uma revolução interna, com uma revolução externa. Isso aí. E com mais conhecimento, com algum livro que vai ser de escolha de vocês. Muito Show bom. de bola! Muito bom. Então tá, fica o convite aí para as pessoas que nos acompanharam até aqui, que divulguem, né? Para que a gente faça essa campanha aí para esse sorteio do curso da Júlia. Do Revolução Sutil. Isso. E também para entrar em contato com a Rita, Maria Rita, para que a gente possa também. Então, um é online, né? E um é o outro presencial. é presencial. Isso. Então, bacana, a livraria também vai sortear um cheque presente para a gente estimular, para que a pessoa vá lá e encontre as suas leituras, que também isso pode ser online, né, Laerto? Pode ser, com comprar do online. A gente vai depois colocar nas redes, então, direitinho, essa campanha aí, para as pessoas participarem. Tá bom? Gente, muito obrigado aí. Importante esse encontro para a gente poder ter um novo olhar para esse ano de 2024, Isso. né? Então, agradecer as Muito meninas. obrigada, eu que agradeço Muito vocês. obrigada, fiquei muito feliz de vir. Que bom. Obrigada, Obrigado. Laerto, Larissa. Então, e os nossos patrocinadores, também fazer o agradecimento ao Parque Una e à Secopel, que nos acompanham e fazem com que a gente esteja aqui, divulgando cada vez mais a leitura e o quanto os livros mudam as nossas vidas. Muito obrigada, até a próxima.